Boa noite. Que maravilha, que bênção. Vermos tantas pessoas aí abençoadas com a bandeira do Brasil, né? Orando pela nação, irmãos. Isso é que nós temos que fazer, viu? Orar pelo Brasil, pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade de Olinda, Recife, onde você morar aí, em qualquer lugar nesse país. Temos um compromisso de orar todos os dias pelo Brasil, meu irmão. Precisamos orar, viu? E aí foi uma demonstração clara de que o povo está orando. Muita gente está orando pelo país. Eu tenho recebido vários convites para participar de orações assim, coletivas, pela nossa nação. Estamos intercedendo pelo Brasil, amém? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quero dar graça e paz para Marisete Barros, que está conosco, Ivan Barbosa, Inalda Barbosa, graça e paz, Antônia Teodósio, Deus abençoe, graça e paz, meu irmão Renato, a paz, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez. Carol Tomé, a paz do Senhor. Edivaldo Francisco, a paz do Senhor. Olha o nosso irmão Mabson Mendes. Eita, irmão Mabson. Deus abençoe, meu irmão. E Suzana Lúcia, a paz do Senhor, minha irmã. Carol Tomé também conosco. E meu irmão Fábio Andrade. Boa noite, Fábio. Deus abençoe. E meu irmão Elson Oliveira. Deus abençoe o Elson. Você e sua família aí, Gleice e as meninas, viu? Amanhã nos encontraremos no templo, em nome de Jesus. Muito bem, mais pessoas conosco. Inalda Barbosa. Muito bem, amados. Vamos continuar louvando ao Senhor, enquanto aguardamos mais irmãos chegarem, para podermos juntos glorificarmos a Deus. Josué, último capítulo do livro de Josué. Ele fala uma frase que ficou marcada para sempre. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que está você e sua casa aí? Está servindo a Deus? Escute esta canção, cante conosco, quem souber, em nome de Jesus. Quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, com um bom perfume os meus filhos irão perfumar todas as nações. Casa serviremos a Deus.
minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Glória a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus e com alegria. Com alegria. Com alegria. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glórias a Deus. Olha aí, pastora Selma, muita gente conosco. Marbson está com a gente nessa noite, viu? Eita, Márcio, só faltou você. Deus abençoe. Eita. Mais gente conosco. Bete Almino, a paz e a graça, minha irmã. Deus abençoe você e sua família. Carol Tomé conosco. Irmã Gleice Aguiar, graça e paz, minha irmã. Seja bem-vinda você. O Elson e as meninas. Deus abençoe poderosamente. Olha aí, você cantou conosco, não foi? Eu e a minha casa já servimos a Deus com alegria. Glória a Deus, minha irmã. Ana Taíde Godoy conosco. Deus abençoe, Ana Taíde. Olha aqui, Marisete Barros, pastora Selma. Deus abençoe, Marisete. Seja bem-vinda mais uma noite. Alda Maria conosco. Boa noite. A paz do Senhor para você também, minha irmã. Ô, glória. E Elisa, lá de Bezerros. Deus abençoe a Elisa, nossa diaconisa de Bezerros. E meu irmão presbítero Flávio Henrique. Flávio é meu amigo. Deus abençoe, Flávio. Você, Elisa, e toda a sua família aí em Bezerros. Essa terra abençoada, terra bonita. Glória a Deus. Conosco também a Adina Simone Raposo, pastora Selma. Oh, que bênção. Dê a paz do nosso irmão Edson Raposo aí, viu? Estamos esperando vocês. Amanhã estamos aqui, em nome de Jesus. Felipe Ferreira e Juliana, Deus abençoe Felipe, a paz. Muito bem. Jurandir Mendes também conosco, Deus abençoe Jurandir. Muitas pessoas conosco nessa noite, irmão. O Marbson mandou dizer que estava com Simone do lado dele hoje, acompanhando. Muito bem, Simone estará conosco aí, viu? No chamar. Vai ser a regente do chamar. Prepare-se, irmãs. Vai ter ensaio, viu? Vamos se preparar aí. Não sei quando ainda, mas em nome de Jesus, Deus proverá. Amém? Amados, agora eu vou cantar 2 louvores que a pastora pediu, inclusive. Tem a ver com a mensagem que ela vai pregar nessa noite. E eu vou tentar cantar. Eita! Era bom você aqui, Simone, para cantar comigo. Ressuscita-me de Aline Barros. Já pensou? Que desafio, hein? Vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Vamos lá de novo. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome,
muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus, saiu, né? Pela graça de Deus saiu, amados. Muito bem, meus irmãos. Olha, um abraço no Edson Raposo aí, viu, Adna? Felipe. Patrícia Barreto, pastora, chegou a nossa parente, olha aí. Patrícia Barreto conosco. Boa noite, Deus abençoe, Patrícia. Marisete Barros. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Oh, muita gente abençoada por Deus. Muito bem. Muito bem. Olha aí, glória a Deus. Kika Tomé, estava faltando você. Yasmin, vamos orar por ela no final, Deus quiser. Amados, vou cantar o último louvor para passar a palavra para a pastora Selma hoje, a nossa preleitura mais uma vez. E esse louvor também ela pediu que eu tocasse, do Fernandinho. Ainda que a figueira. A nossa irmã Creuza também está conosco. Irmã Creuza Silva, estou vendo agora aqui, na minha telinha, pastora. Edivaldo também está Edivaldo Francisco, eu falei. Está conosco, Kika, Marisete, tem muita gente, viu? E muita gente vai entrar ainda, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça. Abacuque, né? Capítulo 3. Vamos cantar esse louvor. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és meu socorro nos dias de tribulação. Oh, oh, oh. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és meu socorro presente nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu
me alegrarei em ti, Senhor. Eu me alegrarei em ti. Glória a Deus, ainda que a figueira não floresça. Amém? Amados, agora chegou o momento de você e eu nos alimentarmos da santa palavra de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe cada um. E daqui a pouco nós voltaremos para orar com os irmãos. Prepare o seu pedido, a sua petição, que Deus vai falar conosco nesta noite, poderosamente agora, através da sua palavra. Amém? Deus abençoe. Está conosco Mazé, Maria José, Mazé, né? de Gravatá. Gravatá também? Também Tilio está conosco. Irmão Tilio. Sim. Um abraço, meu irmão Omar. Saudade dele. Deus abençoe vocês aí, toda a família, em nome do grande eu sou, El Shaddai. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco nós voltaremos. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Mais uma vez, agradecendo ao Senhor, adorando a esse Deus na beleza da sua santidade e dizendo que verdadeiramente Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus grande, um Deus justo, fiel e verdadeiro. Amém, amados? Amados, hoje eu gostaria de começar o nosso culto com uma mensagem que eu recebi hoje pela manhã da nossa irmã Marisete, que se encontra aqui. E Marisete, ela veio estar conosco aqui porque a nossa irmã Ivani, que se encontra lá em Londrina, que é amiga do nosso amado, aliás, do nosso casal amado, Patrícia e Rodrigo, nos apresentaram a eles. A família de Ivani é daqui de perto, de Rio Doce, aqui em Olinda, e hoje eu recebi uma mensagem assim muito agradável de Marisete. Marisete é, se eu não me engano, irmã de Ivani. E ela diz assim: graça e a paz, pastora. Quero agradecer a Deus, a minha sobrinha, é sobrinha dela, é tia, a minha sobrinha Ivani e a vocês, pastores. Quando comecei a participar dos cultos, eu estava com o coração e a alma muito machucados. Mas Deus falou muito comigo através de vocês. Eu abri o meu coração, tomei posse das palavras de Deus para mim. Hoje me sinto bem melhor. Essas pregações me deram um renovo espiritual e até aumentou a minha fé. Eu creio que Deus é fiel para cumprir todas as palavras ditas a mim, como diz o louvor que eu amo ouvir o pastor cantar. A situação ruim ainda existe, mas entreguei nas mãos de Deus. Agora descanso porque sei que o Deus que adoro é justo e faz o impossível acontecer. E no momento certo, Ele dará a minha vitória para a honra e glória do seu nome. Eu desejo ser merecedora de proclamar o seu nome por onde passar, se assim estiver na sua vontade. Obrigado, pastor e pastora Selma. Deus cubra vocês e sua família de bênçãos. E me aguardem. Um dia irei dar um lindo testemunho na sua igreja. A nossa irmã Marisete, ela mora em Aracaju. Me corrija, Marisete, se por algum acaso eu estiver equivocada. Ela mora em Aracaju, amados. E ela hoje me encaminhou essa mensagem, que eu disse a Marisete o seguinte: Marisete, não tem coisa melhor no mundo do que nós que servimos ao Senhor e que fazemos a obra do Senhor com amor. É de coração, é de alma, amados.
sem nenhum outro interesse a não ser construir vidas e reconstruir vidas. Quando nós ouvimos essas palavras, o nosso coração se alegra, porque nós nos vemos como veículos de bênçãos na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor ele continue a nos usar como seus instrumentos, a cada um de nós, porque como ontem nós falamos, todos nós somos príncipes, somos mestres, somos líderes, que o Senhor colocou aqui como eram os apóstolos, os discípulos e todos os que foram enviados. E nós vemos aqui Rodrigo e Patrícia falam para Ivani, Ivani fala para sua família, fala para Marisete, Marisete e sua família estão sendo alimentados, e assim a palavra do Senhor vai de canto a canto, produzindo vida e vida em abundância nos corações. Então eu louvo ao Senhor por cada vida, eu louvo ao Senhor por cada um dos irmãos que tem feito com que esses dias tenham sido para nós dias de grande renovo, porque cada momento em que nós nos dedicamos a estudar a palavra para trazer aos irmãos uma mensagem do alto, uma mensagem do Espírito Santo de Deus, nós somos renovados e nós glorificamos a Deus pela vida de cada um. Amém? E hoje sabe do que é que nós vamos falar, amados? Superando obstáculos. Vencendo obstáculos nas nossas vidas. João, no capítulo 11, dos versículos 33 ao 45, nos traz a história de um homem chamado Lázaro. Na verdade, começa um pouco antes, mas o que hoje nós vamos ler é a partir do versículo 33. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus amava essa família. E um dia eles moravam em Betânia, e um dia Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, muito enfermo. E os discípulos que estavam perto de Jesus disseram: Jesus, tu não vais ir ver Lázaro? Ele disse: eu vou, mas essa doença não é para a morte, essa doença é para a vida. E dias depois, Jesus tem a notícia de que Lázaro morreu. Os discípulos olharam para Jesus, creio que talvez imaginando aquilo, se Jesus disse que era para a vida, não era para a morte, como é que Lázaro está morto? Aí Jesus olha e diz assim: vamos ver Lázaro. E aí então os discípulos imaginam que Jesus vai chorar a morte de Lázaro. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem: nós vamos agora chorar, vamos consolar. E Jesus disse: não. Nós não vamos fazer isso, porque Lázaro não está morto. Lázaro apenas dorme. E eles saem, eu fico imaginando o percurso que aqueles discípulos caminharam com Jesus, os questionamentos, e mais ainda quando eles chegaram e constataram que Lázaro não estava dormindo, Lázaro realmente estava morto. Aliás, ele não estava somente morto, ele estava já sepultado há 4 dias. E vem as irmãs, primeiramente Marta e depois Maria, e quando Marta chega, ela trava um diálogo com Jesus, dizendo: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morto. E Jesus diz a ela, disse: olha, Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta, sem compreender muito bem o que Jesus estava prestes a fazer, diz: eu sei, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que tu és o Cristo. E eu sei que no dia da ressurreição dos mortos, todos nós iremos ressuscitar. E Jesus: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E ela confessa: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ela vai buscar Maria. Maria, diferentemente, Maria se prostra. E quando Maria se prostra, Maria chora e repete: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus continua aquele diálogo: se creres, tu verás a glória de Deus. Mas, amados, ali havia uma circunstância de morte, uma circunstância de luto, uma circunstância que aos nossos olhos, ainda hoje, seriam circunstâncias
que não teriam mais volta, que seriam irremediáveis. E tudo que aquela família poderia fazer era continuar a vida. E eu fico imaginando 4 dias depois, como estaria a mente dessas mulheres. Elas tinham uma vida, elas tinham o seu irmão. Nós sabemos que naquela cultura, todas as mulheres que não tivessem um homem ao seu lado estariam desamparadas, e todos os bens seriam colocados nas mãos de quem? Dos juízes e de tutores. E, amados, aquelas mulheres, elas estavam vivendo essa realidade. Eu fico imaginando que as roupas, que os pertences daquele homem que havia acabado de falecer talvez já não estivessem mais no lugar. Nós vemos essa Marta, era uma mulher extremamente zelosa com a sua casa, vivia trabalhando, se dando, se doando ao seu lar. E eu fico imaginando que quando ela chegou, talvez a primeira providência tenha sido retirar tudo o que lembrasse Lázaro. 4 dias depois, o primeiro dia deve ter sido muito difícil, o segundo, o terceiro, no quarto, a dor ainda rasgava o peito, e aí cai aquela ficha, né? Aquela sensação da realidade, que agora não era mais uma expectativa, era uma realidade. E talvez nas suas mentes a pergunta fosse: e agora como é que vai ser? A partir de agora, o que é que vai acontecer? Quem será o nosso tutor? E talvez até uns questionamentos. A gente mandou avisar Jesus e Jesus não veio. Por que Jesus não veio? 4 dias esperando Jesus chegar e Jesus não aparece. Aliás, mais porque Jesus, quando foi avisado, Lázaro ainda estava doente, de morto ele já tinha 4 dias. A expectativa, a espera do Messias. E aquelas mulheres, mesmo com aquela expectativa, Jesus foi avisado, Jesus não veio, meu irmão morreu. Elas em nenhum momento questionaram ou duvidaram em seus corações, ou seus corações foram inundados de tristeza, de falta de fé, ou mesmo questionamento: será, Jesus, que tu realmente me amas? Porque a forma como elas chegaram para Jesus não denota isso. Denota que elas ainda acreditavam que ele era Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E elas ainda guardavam em seus corações temor, reverência e amor. Talvez já tivessem se acomodado um pouco a mente com aquela realidade crua, dura que elas estavam vivendo. Mas o fato é que, a partir do versículo 33, a história começa a ser transformada. E diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, isso daí foi Maria, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Talvez nesse momento, Maria, Marta e todos aqueles que estavam ali ao redor, que tinham acompanhado Maria, porque souberam que Jesus já estava na aldeia, ou se avizinhando, chegando na aldeia. Aquelas pessoas talvez que imaginassem que fossem levar Jesus, para Jesus ver o túmulo e ali também chorar o morto, chorar a angústia do luto, da dor, da perda. Como qualquer um de nós choraríamos nesse momento. Mas aí Jesus, ele chora. Diz a palavra do Senhor: Jesus chorou. Não sabemos se Jesus chorou porque Jesus se comoveu com a dor deles, ou pela incredulidade, porque eles não tinham consciência do exato poder que ele tinha naquele momento, porque ele era Deus. Mas o fato é que Jesus chorou, comoveu-se muito em seu coração. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Ou seja, Jesus voluntariamente derramou as suas lágrimas.
E aquelas pessoas olharam e reconheceram que Jesus amava Lázaro. Porque as nossas lágrimas, elas falam dos nossos sentimentos, falam daquilo que está dentro da nossa alma. Nós podemos chorar de tristeza, nós podemos chorar de alegria, podemos chorar de saudade. Mas aquilo é uma expressão da nossa alma. A alma, a lágrima, o choro é a alma se derretendo. É a alma exprimindo os seus sentimentos. É por isso, amados, que nós não devemos deter o nosso choro. Nós devemos chorar nos momentos que nós precisamos chorar. Que a nossa alma clama, que a nossa alma se derrama. E se existe um lugar maravilhoso para chorar, é na presença de Jesus. Maria chorou. E Jesus comoveu-se com as suas lágrimas. Os judeus choravam e Jesus comoveu-se com aquela angústia que aquelas pessoas sentiam naquele momento de profunda dor. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E a palavra do Senhor diz que Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Ou seja, havia uma pedra naquela caverna que vedava o acesso para aquele cadáver, para aquele corpo que certamente já estava informe, aquele corpo que já deveria ter passado por todo o processo de embalsamento, porque o processo de embalsamento naquela época ele era bastante, era um ritual, na verdade, ele era muito cauteloso, a fim de evitar que o corpo, que o mau cheiro fosse tamanho. E, amados, esse momento em que aquelas pessoas estavam ali murmurando, dizendo: se ele abriu os olhos aos cegos, talvez fosse mais fácil para ele ter curado Lázaro, ter impedido que Lázaro morresse. E ao ouvir essas palavras, mais uma vez o coração de Jesus muito se comoveu. E, amados, diz o seguinte, que Jesus olhou e disse: tirai a pedra. Mas naquele momento, Marta, irmã de Lázaro, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E mais uma vez Jesus disse: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amados, quando nós começamos a seguir esse roteiro, começamos, amados, a entrar nessa história, e nós vemos o Senhor Jesus dizendo assim: tirai a pedra. Marta olha e diz para Jesus: Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, já tem 4 dias que ele está morto, já está cheirando mal. E o Senhor Jesus, ele não replica, ele não contraria o argumento de Marta, ele simplesmente diz: tirai a pedra. E naquele momento, amados, há
uma informação de que a pedra foi removida da porta do sepulcro e Jesus naquele momento começou o processo do milagre na vida daquela família. Mas para que Jesus pudesse realizar aquele milagre, alguém teve que fazer algo que era tirar a pedra. Amados, essa pedra ela fala muitas vezes daquilo que acontece em nossas vidas. Quantas vezes, amados, nós temos pedras que estão em nosso coração, que estão em nossas vidas e que nós não removemos e por isso não conseguimos ver o milagre do Senhor sendo realizado em nosso viver. Não conseguimos, amados, gozar, usufruir ou receber do alto todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. E o que é que significa pedra, amados, em nosso caminho? A pedra pode ser como Pedro, naquele momento que nós falamos há poucos dias atrás, em Mateus no capítulo 16 e 23, quando Jesus anunciava que estava próxima a sua morte, Pedro o chama e diz assim: tem misericórdia de ti mesmo, Jesus. Isso não vai acontecer contigo. E aí, naquele momento, o Senhor Jesus olha para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Porque tu não falas das coisas do alto, mas tu falas das coisas terrenas. Ou seja, amados, a tentação, ou seja, amados, a nossa incredulidade. Muitas vezes nós estamos olhando pela nossa visão humana, ou seja, as pedras da nossa vida, muitas vezes elas se referem aos nossos próprios sentimentos. Jesus, quando ele estava sendo assunto aos céus, quando ele chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas, depois que ele já estava caminhando com os discípulos há mais ou menos 15 dias, e ele disse assim: Jesus, Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele disse: apacenta os meus cordeiros. E mais uma vez: Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhinhas. E mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro naquele momento reconheceu que era o seu processo de resgate, porque por 3 vezes ele havia negado e por 3 vezes ele deveria agora, ele precisava agora ser restaurado. Não podia ficar dentro do seu coração nenhum resquício de amargura, nenhuma tristeza. E ele simplesmente disse: Jesus, tu sabes todas as coisas. Com outras palavras, tu sabes que o que me dominou naquele momento foi o medo. Tu sabes, Jesus, que eu te amo profundamente e que quanto eu me arrependi de ter te negado diante de pessoas tão simples. E naquele momento de resgate, o Senhor Jesus mais uma vez disse: então apacenta as minhas ovelhinhas. Amados, Jesus logo em seguida diz assim para Pedro: Pedro, quando tu eras moço, tu ias para onde querias, mas quando tu tiveres velho, vão te segurar e vão te levar para onde tu não queres, ou para o que tu não queres fazer, apontando a forma da morte de Jesus. Ora, se Pedro, ele negou Jesus porque ele tinha medo da morte, naquele momento Jesus estava dizendo: eu sei, Pedro, que você está sendo restaurado e que essa restauração vai te levar para este mesmo caminho, mas diferentemente do que aconteceu aqui, nesse primeiro momento, tu estás sendo restaurado e a tua alma foi restaurada de tal forma que tu serás levado, Pedro, glorificando o meu nome. Amados, quando nós removemos a pedra da incredulidade, quando nós removemos a pedra do medo, quando nós removemos do nosso coração a pedra do nosso eu, o Senhor Jesus entra,
faz morada e transforma o nosso ser. E nós nos tornamos naquilo que nós nunca imaginamos. Porque aquele Pedro acovardado, aquele Pedro que dizia uma coisa e fazia outra, ele foi completamente transformado pelo Senhor Jesus Cristo e se transformou num verdadeiro arauto da salvação para multidões. Amados, também nós precisamos estar muito atentos com as tentações. O inimigo todo o tempo vem tentando, como tentou Jesus lá no deserto, quando ele saiu daqueles 40 dias de jejum na presença do Senhor. Ele tentou Jesus de todas as formas. Ele tentou Jesus tentando fazer com que ele cedesse a todos os pecados que podem nos afastar completamente do Senhor. A soberba da vida, amados. A concupiscência da carne. Amados, a nossa falta de fé, tudo isso, amados. Mas Jesus se permaneceu firme. E quantas vezes, amados, nós precisamos retirar do nosso coração a pedra do nosso eu. Quando Tiago fala sobre tentação, ele diz: não digam vocês que foram tentados por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas vocês são tentados pelos desejos da própria carne. Ou seja, vocês são levados a pecar porque vocês se inclinam para o mal. Há uma inclinação da carne para o mal. E vocês não removeram do coração de vocês esse desejo de fazer, de cumprir todas essas concupiscências da carne, soberba da vida. Amados, precisamos todo o tempo estar conectados com o Senhor e dizer: Senhor, retira a pedra que tem dentro do meu coração. Amados, mágoas, se existem coisas que destroem a vida do ser humano, são raízes de amargura. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, em quem nós somos selados. E uma das coisas que Paulo vem dizendo é retirando do nosso coração toda a raiz de amargura. Amados, a raiz de amargura produz um peso, produz uma pedra. É como se nós estivéssemos sendo bloqueados. É como se as nossas orações não pudessem ser aceitas. E muitas pessoas com essa raiz de amargura, amados, entraram numa vida de destruição. Passaram todas as suas vidas, amados, perdendo a própria vida. Eram mortos vivos, não aproveitaram aquela vida em abundância que o Senhor preparou para cada um de nós. Também, amados, rancores, ódio, sentimentos, amados, que nos levam ao completo afastamento do Senhor. Às vezes, amados, Deus tem uma bênção preparada para as nossas vidas. Nós vemos a história de Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. O homem que teve aquela bênção maravilhosa, aquele privilégio de ser constituído por Deus rei em Israel. Nunca ninguém havia ocupado aquele cargo. Aquela prerrogativa, aquele chamamento seria para ele e para o seu filho Jonatas e para toda a sua descendência. Mas lá na frente esse homem deixou o seu coração se corromper. E quando nós analisamos a vida de Saul, nós vemos um homem rancoroso, nós vemos um homem invejoso, nós vemos um homem iracundo, irascível mesmo, a ponto de levar um exército para uma guerra e proibir que eles comessem, mandasse que todos ficassem de jejum e ainda dizer: se alguém comer alguma coisa hoje vai morrer. E o seu filho, antes de saber da ordem dele, provar um pouco de mel que ele havia tirado com a ponta da sua lança, e naquele momento Saul desejar matar o seu próprio filho por conta da rigidez do seu coração.
por conta da sua soberba, por conta de um coração que era totalmente dissociado das coisas do Senhor. Um homem que Deus dizia, olha, não entra no altar. Samuel disse, fica aqui antes de ir para a guerra. Antes de ir para a guerra, eu virei até a ti para oferecer holocaustos. E ele não esperou o tempo de Deus e fez as coisas conforme a sua vontade. E naquele dia, ele recebeu a sentença de que Deus não havia agradado e que havia retirado das suas mãos o reino. Ou seja, amados, Deus tem coisas tão preciosas para entregar. E às vezes o Senhor está nos levando para um caminho que nós estamos sendo provados para sermos aprovados. É exatamente como se fosse uma escola. Nós estamos, amados, na escola do Senhor. E todos os dias nós acordamos e nós somos submetidos, amados, a vários testes, a ensinos. O Senhor vem e ensina e nós somos testados para sermos aprovados diante do Senhor. E muitos, infelizmente, não são aprovados e precisam recuar a estaca zero. Muitos não conseguem mais nem se reequilibrar. Por quê? Porque não entenderam qual era a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor e seguiram os seus próprios caminhos. Se existe algo, amados, que muitas vezes nos retira da presença do Senhor, é a pedra que nós temos no nosso coração, que é a nossa própria vontade. Está o Senhor dizendo, e o Senhor disse para Israel, olha, Israel, eu coloco diante de vocês dois caminhos, o do bem e o do mal. O do bem com essas bênçãos, o do mal com essas maldições. Escolham vocês o que é que vocês querem, mais maldição ou a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores. E o povo de Deus, a palavra do Senhor diz que eles tinham um coração de pedra. A ponto do Senhor dizer, eu retirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E amados, a forma como Deus precisou agir no meio do seu povo, na vida do seu povo, foi uma forma dolorosa para que aquele coração de pedra pudesse ser retirado. E aqui, amados, esse coração de pedra era algo que era muito utilizado naquele momento histórico, naquela região. Por quê? Porque aquelas pessoas idólatras, elas, quando morriam e elas não tinham obedecido aos seus ídolos, e os seus ídolos iam pesar o corpo. E quanto mais pesado fosse o corpo, mais eles teriam, receberiam as recompensas daqueles ídolos. E o que é que muitos faziam? Compravam pedras. Eles tinham sido negligentes, então eles compravam pedras e quando morriam, retiravam o coração, colocavam o coração de pedra para que pudessem pesar mais. Lé do engano. Porque é tudo que Deus não quer. O que Deus menos quer é um coração pesado, é um coração encolerizado, é um coração magoado, é um coração amargurado, é um coração triste, é um coração iracundo. O que Deus quer é um coração que o ame, que o adore, que diga assim, ó, vem Senhor Jesus, habita em meu coração, substitui a minha vontade, o coração, o desejo de todas as nossas emoções, de todos os nossos desejos, e nós dizemos, ó Senhor, habita em mim, no centro do meu viver, o coração, o centro da minha vontade, o centro do meu viver, o centro da minha alma. E a palavra do Senhor diz que dele procedem as fontes da vida, e se eu adoro ao Senhor, as minhas fontes de vida são inclinadas ao Espírito, são inclinadas para a glorificação do nome de Deus. E aí, amados, o Senhor em Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19, e também repete no capítulo 36 e 26, diz assim, darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne.
Um coração de carne, amados, que adora ao Senhor. Um coração de carne que conhece todas as suas fragilidades. Um coração de carne que adora a Deus, que se derrete diante do altar. Um coração como o coração de Ana, que diante do altar se derramou com tamanha angústia e com tamanha reverência que o sacerdote imaginava que ela estava embriagada, porque naquele momento aquela mulher, ela simplesmente queria adorar, queria se derramar diante do Senhor, tal qual Maria, que veio e se derramou diante do Senhor em pranto, em choro, em lágrima, em tristeza, dizendo: Senhor, eu estou triste, eu estou angustiada e queria tanto que tu estivesses aqui nesse momento, porque eu sei que se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E naquele momento comoveu o coração do Senhor, porque Jesus tem um coração de amor para cada um de nós. Mas para que esse amor do Senhor, para que esse agir de Deus, ele se aprofunde em nosso coração, em nossas vidas, é necessário que o nosso eu diminua e que ele cresça. É exatamente aquilo que se encontra lá no capítulo 3 de Lucas, que diz, quando João Batista ele foi questionado pelos seus discípulos: olha, os discípulos de Jesus estão batizando e João Batista testifica que ele era aquele que viria, e ainda diz mais: importa que eu diminua e que ele cresça. Amados, muitas vezes a pedra do nosso coração é porque nós queremos crescer e Jesus, ele não tem espaço para crescer no nosso viver. Como, amados, Jesus, ele pode crescer no nosso viver? É quando nós, amados, reconhecemos que todas as coisas nos levam ao Senhor. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Quando nós reconhecemos, amados, que quem serve a Deus não está livre de tristeza, mas está livre da derrota. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou fazendo vocês mais do que vencedor, vocês estão vencendo esse mundo. E o que é que o mundo tem para nos oferecer? Porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Muitas vezes, amado, as nossas frustrações, as nossas tristezas, elas são exatamente porque nós corremos conforme o curso desse mundo. E a palavra do Senhor nos garante que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E aí, amados, nós vemos Jeremias, ele dizendo: ora, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Amados, como nós podemos superar essas dificuldades? Como nós podemos, amados, superar esses momentos de profunda dor? Nessa passagem, Jesus ele diz: se creres, verás a glória de Deus. E logo em seguida diz: tira a pedra. E logo em seguida ele dá a ordem. São 3 passos. Eu tenho que crer que Jesus vive. E eu tenho que crer que ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida de todos nós. Ele não vai deixar que a nossa tristeza perdure, porque ele é Deus de restauração, ele é Deus de salvação. Ele é Deus de amor. E, amados, nós precisamos crer, porque é necessário que todos aqueles que dele se aproximam creiam que ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Segunda coisa, tirar a pedra. É remover de dentro do nosso coração aquilo que nos afasta dele. Amados, às vezes é uma coisa tão simples. Às vezes são pecadinhos. Às vezes é uma pornografia na internet que o mundo diz que não tem nada demais. Você não está pecando.
Às vezes, amado, é apego a algum objeto ou alguma situação da nossa vida que a gente não quer largar de jeito nenhum. A gente insiste em viver aquela situação, mesmo com Deus trazendo para nós novidade de vida e mudando a nossa história, nós insistimos e não queremos recuar. Às vezes, amado, é liberar um perdão. A palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. Então, amados, muitas vezes o dar o perdão é libertador. Muitas vezes não, o dar o perdão é libertador e sara a alma daquele que perdoa. Não importa quem fez e se vai ser, sua alma será sarada, com certeza será. Mas nós somos livres, porque isso, amados, destrói uma família, destrói as nossas vidas. Às vezes, amados, são coisas que nós colocamos no lugar do Senhor, ao invés de estar na presença do Senhor. Ah, não, mas eu amo aquele programa, eu amo aquele grupo, então hoje em dia todo mundo faz live, então eu vou deixar a presença do Senhor e eu vou fazer uma live, vou participar dessa live. Amados, o Senhor, Ele nos diz nessa noite que Ele é Deus. E que Ele quer a prioridade em nossas vidas, amados. O nosso Deus Todo-Poderoso, Deus quer a prioridade em nossas vidas, amados. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer nos libertar. E é por isso que a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E amados, como nós podemos tirar a pedra? Como nós podemos viver? Amados, existe o caminho do jejum e da oração, mas a obediência é melhor do que os sacrifícios. Eu creio que se naquele momento Marta tivesse dito para Jesus, Jesus, nós não vamos tirar essa pedra porque nós sabemos que não tem mais jeito. Quantas vezes nós estamos dizendo isso a Jesus? Às vezes nos nossos relacionamentos. Isso acontece muito com família, amados. Casais que dizem, eu não quero mais. Não tem mais jeito. Mas o Senhor hoje te chamou aqui para dizer, há esperança para o teu futuro. Há esperança para aquele que crê em mim. Amados, tirar a pedra, imagino se Marta dissesse, não, Jesus, eu não vou tirar a pedra. Como muitas vezes nós estamos dizendo ao Senhor, Jesus disse, segue por esse caminho, nós dizemos, Senhor, esse caminho não é o melhor caminho. Como o povo estava no deserto, o Senhor levou o povo pelo deserto pelo caminho mais longo, porque o Senhor sabia que se o povo avançasse no caminho mais curto, pereceria, porque não estavam preparados para guerrear contra aqueles povos. Mas, amados, o Senhor deu um circuito, né? Deu uma volta de 40 anos com aquele povo, preparando para se tornar um povo imbatível. O tempo de Deus na nossa vida. Muitas vezes estamos nos precipitando, tomando atitudes que lá na frente nós dizemos, eu gostaria de poder voltar atrás, mas a pedra não foi retirada na hora e no tempo oportuno. E as consequências são inevitáveis. Mas Marta e todos os ouvintes retiraram a pedra, obedeceram à voz do Senhor. E quando obedeceram à voz do Senhor, Jesus, ele simplesmente adorou a Deus e deu a ordem. Para que nós possamos viver os milagres de Deus, precisamos entregar as nossas vidas completamente nas mãos do Senhor. Precisamos acreditar naquilo que Ele já nos prometeu, acreditar naquilo que Ele disse que faria e seguir os seus passos, as suas pisaduras, porque como o profeta Isaías diz, pelas suas pisaduras nós somos sarados, ou seja, são os caminhos, são os testemunhos e os mandamentos, ou seja, aquilo que Jesus ensinou a cada um de nós vivendo conosco. O Pai que mandou o seu Filho unigênito para caminhar conosco,
para vir conosco, andando conosco, essa jornada da vida e cada um de seus passos, amados, cada um de seus passos é uma instrução para as nossas vidas. E, amados, entender que bênção independe de circunstância. As bênçãos do Senhor na nossa vida independem das circunstâncias. Nós temos, amados, em 2 Reis, no capítulo 6, no versículos 33 e no capítulo 7, de 1 a 8, uma história que fala sobre Ben-Hadad, que era um homem, um rei sírio, que havia cercado Samaria. E o tempo do cerco foi tão grande que Samaria não podia entrar nem sair comida. E o rei, ele ficou em profundo desespero porque havia tamanha fome, que as mães começaram a matar os seus filhos e comê-los. Imagina o desespero daquela cidade. E o rei mandou chamar Eliseu. E Eliseu disse: olha, amanhã, por essas horas, ou nesse horário, vai haver uma fartura tal que vai baixar o preço de tudo. Vocês vão comer com fartura. Aquele homem que estava ao lado do rei, o comandante do exército, ele disse assim: mesmo que chova do céu, isso pode acontecer? E aí Eliseu disse: amanhã tudo isso vai acontecer, mas você não usufruirá nenhuma dessas bênçãos. Você verá, mas você não será abençoado. No outro dia, o Senhor mandou um movimento para o meio do exército que estava cercando a cidade. E, amados, o Senhor moveu alguns leprosos. E aqueles leprosos foram até lá, comeram, se fartaram. E depois, amados, voltaram para dizer ao rei. E quando o rei chegou lá, quando a tropa do rei chegou lá, havia tanta fartura que quando todo o povo de Samaria soube, o capitão do exército estava na porta da cidade e morreu pisoteado, mas não entrou na bênção do Senhor. Amados, quantas vezes o Senhor faz isso conosco? Em 1 Reis, no capítulo 18, dos versículos 43 a 45, Elias, ele ora ao Senhor e pede chuva depois de 3 anos e meio de profunda seca. E manda dizer a Acabe que haverá fartura de chuva, de águas vindas do céu. E, amados, sabe o que é que acontece? Quando ele ora, ele manda o seu moço olhar no monte, e o seu moço vai 6 vezes e volta e diz: eu não estou vendo nada. E Elias continua orando, e ele diz: vai de novo, na 7ª volta, na 7ª vez. Sabe o que é que acontece? Ele vem dizendo: tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Amados, não importa o tamanho daquilo que nós vemos, não importa se o tempo fechou há 3 anos e meio, o Senhor está dizendo hoje para nós aqui: a bênção vem em abundância, porque o Senhor, Ele pode e Ele faz. E, amados, nós temos que aprender a viver acima das circunstâncias. Nós temos que aprender a viver além das circunstâncias. Se o Senhor prometeu, Ele faz. Se Marta, naquele momento, ela não tivesse permitido que o Senhor fizesse o milagre, Lázaro não teria ressuscitado. Todas as circunstâncias eram impossíveis. Ninguém pode viver depois de 4 dias dentro de uma caverna com a pedra fechando a qualquer
possibilidade de entrada de ar. Mas naquele momento, amados, o que foi que aconteceu? Marta abriu o coração para o milagre. Nós sabemos, amados, e aqui é um dado clínico, é um dado científico, há uma doença em que as pessoas podem ficar até 3 dias como se estivessem mortas. Todos os sinais é de um corpo morto. Mas até 3 dias pode voltar a viver. Naquele caso já fazia 4, ou seja, Jesus sabia exatamente o que estava fazendo, porque aqueles homens iriam dizer, não, ele não estava morto, porque aí é essa doença, pessoas já aconteceu isso, mas 4 dias depois, existe um livro de Augusto Cury, que faz parte daquele compêndio Mestre dos Mestres, Inteligência de Jesus, ele fala que 4 dias depois da morte, todos os neurônios estão totalmente diluídos e o corpo já entra em completa estagnação. E, amados, o que acontece? 4 dias depois, Jesus ressuscitou. E para finalizar, amados, quando nós cremos na palavra do Senhor, quando nós cremos na promessa que o Senhor está trazendo para as nossas vidas, nós não vamos olhar para as circunstâncias, porque milagre não se justifica. O milagre não depende do que eu vivo. O milagre depende daquilo que eu creio. E em quem eu creio, em quem eu estou entregando a minha vida, a quem eu estou entregando a minha vida e todos os meus sentimentos. Amados, 2 homens, amados, 2 homens, eles trazem uma declaração que alegra os nossos corações. Um deles, também já falamos sobre isso alguns dias atrás, Lamentações, capítulo 3, do 21 ao 26. Disto me recordarei em minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Mas, amados, a maior de todas as declarações, o pastor louvou aqui a meu pedido. Abacuque, no capítulo 3, versículos 16 a 19, diz assim: ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus, glória a Deus. Com outras palavras, esses 2 homens estavam dizendo, não são as circunstâncias que eu estou vivendo. Todos esses 2 homens estavam vivendo, amados, um momento de profunda angústia, de profunda dor, vendo toda a nação do Senhor sendo escravizada. O povo de Deus que havia ficado na cidade, que havia ficado naquela cidade gloriosa, naquele lugar de festas, só eram mesmo aqueles pobres, aquelas pessoas que não tinham condições, que estavam ali apenas para enterrar os milhares de corpos
mortos na batalha quando o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade. Os seus nobres foram deportados, muitos nobres mortos, muitos soldados jovens que morreram no campo de batalha. A cidade completamente arruinada, só havia ruínas e fogo e cinzas. O povo distante, as mulheres grávidas, mortas a fio de espada, os seus ventres abertos. Os jovens todos cativos, as famílias totalmente separadas, todos os homens escravizados ali. Mas esses homens, todos dois, eles disseram: essas são as circunstâncias em que nós estamos vivendo, mas há uma promessa para o povo de Deus: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, que na terra sobrevenha o mal, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. E esses homens, eles creram. E, embora não tenham visto, eles deixaram para nós hoje a esperança para o nosso futuro. Mesmo que hoje nós estejamos vivendo momentos de tristeza, de angústia, amados, nós precisamos crer. Tirar a pedra da falta de esperança, tirar a pedra da incredulidade, tirar a pedra das mágoas, tirar a pedra da vontade, tirar a pedra do meu eu e dizer: ora, Jesus, habita em mim. Tirar a pedra da desobediência, tirar a pedra, amados, que nos afasta do Senhor. Que o Senhor possa hoje transformar o nosso pranto em alegria. Mesmo que ainda não estejamos vivendo as promessas do Senhor, que nós possamos crer que essas circunstâncias, elas não vão impedir. Ao contrário, elas são o caminho do nome do Senhor ser glorificado na minha e na tua vida. Amém? Que o amor de Deus, que essa glória ou a graciosa paz do Senhor Jesus Cristo habite em nossos corações eternamente e que nós possamos aprender com esse exemplo de Lázaro, que quando nós tiramos a pedra, o morto ressuscita, o que está na nossa vida paralisado volta a ter vida, o vale de ossos secos volta a ter vida, porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a agir, como ontem nós falamos, agindo no caos da nossa vida para transformar aquilo que está informe em uma formação de um grande propósito de Deus na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Você, a sua vida é uma bênção e Deus ainda revelará no teu viver todas as suas glórias. Se hoje você chora, saiba, o caminho para o sorriso está em retirar a pedra e você ainda receberá do Senhor coroa de alegria e vestes de festa em invés de luto. Amém, pastor? Amados, vamos agora encerrar o nosso culto com as nossas orações. Nós oraremos por todos os pedidos que foram aqui apresentados. A nossa secretária Ayana se encontra ali e ela vai trazer para nós esses pedidos de oração. O pastor está querendo passar aqui, mas está meio difícil para eles. E, amado, amanhã nós estaremos em nome de Jesus na igreja. Convidamos todos os irmãos que aqui estão e que podem estar presentes, que estejam conosco. Nós estaremos transmitindo ao vivo o culto para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Se Deus quiser, como diz o pastor.
Amém, amados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela terra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Que maravilha, né? Um homem depois de 4 dias de morto, sepultado, voltar à vida. Você já viu um milagre igual a esse por aí? Irmãos, só Deus faz isso, viu? Diz que ele já cheirava mal. Imagine quando abriram lá, tiraram a pedra e ele saiu de lá. Estava cheirando já. Mas Deus é tão poderoso, né? Que mesmo assim não faltou abraço. Abraçaram ele fedorento, mas abraçaram ele com tanto amor, aquelas 2 irmãs. Olha, irmãos, o sabor da vida é um negócio que só quem passou pelo vale da sombra da morte sabe o que eu estou dizendo. Tem pessoas que estão me ouvindo e passaram. Mas é um negócio sério, gente. E voltar a viver, voltar a ter vida plena é um privilégio maravilhoso, irmãos. Que Deus abençoe a cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que está participando conosco, porque o nosso Deus, Ele ressuscita sonhos ainda, meu irmão. Quando tudo parece que está perdido, viu, meu irmão? Ele restitui. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe o teu azeite em minha dor. É isso aí, meu irmão, restituir. Deus vai restituir tudinho. E quem sabe, até como ele fez com aquele homem lá, meu irmão, que Deus restituiu duplicadamente, né? Jó. Já pensou? Deus é poderoso, amém? Amados, estão conosco nossa irmã Gleice, pede oração pela sua família, irmãos, pai, mãe, cunhadas e sobrinhos. Kika Tomé pede pela vida emocional e espiritual da sua filha Yasmin, que é da nossa igreja. Que Deus a cure poderosamente da ansiedade e da insônia. Eu creio, minha irmã. Edivaldo pede pela mãe e a família da irmã Silvana e a filha Jéssica. Creuza agradece a Deus pela recuperação e pela irmã que está cuidando dela. Olha aí que bênção, tem boas notícias, está vendo? Tem mais aqui. Elisângela pede pela família, principalmente pelo pai Fábio e pela mãe Clotilde. O Renato está aqui pedindo, estamos em sintonia com o Renato. E orem pelo Renato, viu, gente? Que a causa dele só Deus vai dar vitória. E quando ele der, ele vai agradecer aí, viu? Ele vai falar para os irmãos por aí mesmo o que é que Deus fez na vida dele. É uma questão de restituição. E Deus pode restituir tudinho a ele. Em nome de Jesus. Irmão Ivan também pede pela família e por Creuza Silva. Carol pede pela família que eles possam ser mais unidos, os irmãos. Olha aí. Que Deus os livre dessa pandemia, pelo trabalho do seu esposo Keitel e pela vida emocional de Yasmin, sua sobrinha. Vamos orar assim, Deus vai curá-la, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. Fábio Andrade pede pela sua saúde e pela sua família. Deus abençoe, Fábio. Tilio pede por Juliana Brito, que continua internada. E o irmão Chico e Patrícia, mãe de Melissa. E agradece pelas orações e carinho que todos tiveram por sua pequena. Ela hoje está muito bem, que nossas orações estejam presentes em sua vida. Ela está, né, com 4 meses, né, a criança que nós oramos aqui, né? Olha que Deus fiel, né? Muito bem, amados. Deus abençoe a todos. Vamos continuar orando. Deus vai fazer maravilhas. Eu creio, meu irmão. Eu creio, minha irmã. Que o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Amém? Vamos agora unir nossa oração agora. Falar com Ele. Peça agora o que você quiser. Se ajoelhe agora onde você estiver. Diga, Senhor, eu quero essa vitória. Eu quero essa bênção.
Tu és o Deus que ressuscita, é o Deus que transforma, é o Deus que restitui, é o Deus que libera o que está preso. Abre portas onde não há portas, alarga portas que já estão abertas. Eu creio no Deus do milagre. E é esse Deus que vamos orar agora, meu irmão. Fale com Ele quando estivesse falando na sala do trono. Com toda a liberdade que você tem aí na sua casa. Pai, em nome de Jesus. Estamos vindo aqui, Pai, humildemente em Tua presença, porque cremos que o Senhor está escutando a oração feita por mais de um justo nessa noite. E a Tua palavra nos diz que ela muito pode em seus efeitos, em sua eficácia. E eu creio, Pai, que esta noite é noite de vitória para o Teu povo. Que o Teu povo está clamando agora, Pai. Agora de noite. E quem sabe ao amanhecer do dia, a resposta venha, Senhor. Quando os primeiros raios do sol de amanhã surgirem, quem sabe alguém já esteja aqui de posse da vitória. Eu creio, eu profetizo em nome de Jesus, que caiam todas as barreiras. E que a Tua vitória, meu irmão, a minha vitória, a nossa vitória chegue com o raiar do sol. Quem sabe agora. Deus Todo-Poderoso, faz maravilhas, segundo o Teu querer, segundo a Tua bondade, mas Tu mandaste a gente orar com fé. E se nós tivermos fé, nós crermos, veremos a Tua glória, Pai. E a Tua glória é ver o Teu poder se manifestar em meio às nossas fraquezas. E diga ao fraco nesta noite, eu sou forte, porque tudo posso naquele que me fortalece. Pai, dá vitória ao Teu povo. Dá vitória em qualquer área, Senhor, área financeira, área emocional. Cura agora as emoções dessa criança, Pai. Restaura, Pai, o trabalho do Teu povo que está parado. Abre portas onde não há portas, Senhor. E restaura famílias que estão precisando serem restauradas, Pai. Entra com poder agora nos hospitais, onde tiver um servo Teu. E toca nessa vida agora com o Teu poder e manda embora essa doença em nome de Jesus. E que a paz volte a reinar nesta casa, neste lar, nesta família, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o nosso país, nosso Brasil, Pai. Que nós possamos ver essa nação restaurada, ser uma nação próspera, em que os Teus filhos sejam também prósperos, Senhor, e possam ter o seu pão de cada dia seguro em Tuas mãos. Abençoa cada pessoa, cada família desse país, e os Teus servos principalmente, que Te louvam e Te glorificam. Abençoa o nosso estado, a região Nordeste, Olinda, Recife, qualquer estado da Federação, São Paulo, Paraná, Bahia, Minas, Goiás, qualquer estado, Senhor. Onde tiver um filho Teu agora, que haja vitória, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e glória a Deus. Amados, amanhã estaremos de volta ao nosso culto na igreja. Estamos tentando ver se conseguimos retransmitir. Talvez não com essa qualidade que temos aqui, porque aqui temos vários equipamentos ligados. Vamos tentar conseguir amanhã, estou indo com a equipe de manhã para a igreja, para tentar ver se conseguimos restaurar a nossa conexão com a internet da igreja, que é diferente da daqui, entendeu? Aqui é outro sistema. Mas os irmãos fiquem em oração para que nós consigamos. Caso não houver possibilidade, a gente avisa os irmãos e na segunda estaremos aqui de volta com a mensagem pastoral. Grande amor de Deus, graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Divino Espírito Santo permaneçam com todos vós, em nome do Senhor. Amém e graças a Deus.